Você já imaginou uma batalha épica nos confins do universo, onde anjos e demônios travam uma guerra sem tréguas? Pois bem, prepare-se para descobrir a verdade por trás do maior confronto celestial de todos os tempos. Em uma afirmação contra-intuitiva, revelaremos como os anjos, liderados pelo poderoso Miguel, enfrentam o exército das trevas, desvendando segredos que desafiam as crenças mais arraigadas. Venha desvendar essa polêmica e mergulhar em um mundo de recompensas rápidas e curiosidades que vão além da imaginação. Se prepare para uma jornada de conhecimento e mistério que vai mudar sua visão sobre o sobrenatural. Você não vai querer perder isso. Na Bíblia, apenas Miguel é designado como um arcanjo. O prefixo arch se refere a um chefe, um princípio ou um anjo poderoso. Como resultado, Miguel ascendeu à posição de anjo acima de todos os anjos e agora é considerado o primeiro príncipe do céu, de acordo com a hierarquia. Em Judas 1:9, todavia o arcanjo Miguel, quando lutava contra o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou proferir juízo infamante contra ele. Pelo contrário, disse: "O Senhor te repreenda." Versão King James. Lembre-se de que há apenas um anjo que detém a posição angelical de arcanjo no relato bíblico. Devido ao fato de que a palavra arch significa princípio, este anjo é o mais proeminente de todos os anjos santos. O nome dado ao arcanjo é Miguel. Esse nome faz uma pergunta: quem é como Deus? Muitos pais, tanto judeus quanto não judeus, que nomearam seus filhos de Miguel, provavelmente estão completamente alheios ao significado do nome. Isso é lamentável. Seria maravilhoso se os pensamentos e sentimentos das pessoas fossem orientados para Deus sempre que ouvissem o nome. Como veremos, homens que receberam visitações angelicais frequentemente expressavam o desejo de adorar a criação em vez do Criador. Portanto, é natural que o nome Miguel, o arcanjo, nos chame a voltar nosso olhar para o Deus Todo-Poderoso. Ele deve permanecer sozinho, porque a Bíblia nunca se refere a arcanjos como um grupo, apenas ao arcanjo em si. Quando se trata do Antigo Testamento, Miguel parece estar associado principalmente à nação de Israel. Como resultado, Deus se refere a Miguel como o príncipe de seu povo escolhido. Ele é, de certa forma, o primeiro-ministro na administração de Deus do universo. E ele serve como o administrador de anjos de Deus para o propósito de entregar julgamento. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o princípio das nações até então. Mas naquele tempo, o seu povo, todos aqueles cujos nomes forem encontrados escritos no livro, serão libertados. Daniel 12:1. Ele protege e defende especialmente o povo de Deus, quem quer que sejam. Além disso, em Daniel, ele é referido como Miguel, o seu príncipe. Mas primeiro, eu lhe digo o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me apoia contra eles, exceto Miguel, o seu príncipe. Daniel 10:21. Ele é o mensageiro de Deus da lei e do julgamento. Este é o seu papel quando aparece em Apocalipse 12:7-12, liderando o exército em sua batalha contra Satanás, o grande dragão e todos os seus demônios. Durante a luta final da era, Miguel e seus anjos estarão envolvidos na guerra titânica do universo, que anunciará a derrota de Satanás e das forças das trevas. Em preparação para a luta, a Bíblia nos ensina que Miguel finalmente sairá vitorioso. O inferno tremerá, o céu se regozijará e celebrará. Este Satanás, frequentemente conhecido como o Diabo, uma vez foi chamado de Lúcifer. É o filho da manhã. Ele foi expulso do céu com seu exército rebelde e ainda está lutando hoje. Satanás pode parecer estar ganhando a guerra porque venceu várias batalhas significativas, mas o resultado final é inevitável. Um dia ele será derrotado e seus poderes serão retirados para sempre. Os poderes das trevas serão despedaçados por Deus. Como poderia esse conflito ocorrer no universo perfeito de Deus? Muitas pessoas se perguntam. O apóstolo Paulo o refere como o mistério da iniquidade, pois o mistério da iniquidade já opera
Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses 2:7. Embora não tenhamos recebido tanta informação quanto gostaríamos, sabemos uma coisa: os anjos que caíram fizeram isso porque haviam se rebelado contra Deus. Pois, se Deus não perdoou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. 2 Pedro 2:4. Talvez a passagem comparável em Judas 6 coloque a culpa mais diretamente sobre os ombros dos anjos. Os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele tem guardado com algemas eternas em densas trevas, para o juízo do grande dia. Assim, a desafio de Lúcifer a Deus e a subsequente queda de possivelmente 1/3 dos anjos que se juntaram a ele, em sua maldade, foi o maior desastre na história de toda a criação. Quando isso aconteceu? Entre o início da criação e a entrada de Satanás no Jardim do Éden. A questão importante não é quando os anjos foram criados, mas quando eles caíram. É difícil acreditar que o pecado deles tenha acontecido antes de Deus colocar Adão e Eva no jardim. Por inferência, até este ponto, mesmo a criação angelical era boa. Quanto tempo Adão e Eva estiveram no jardim antes que os anjos caíssem e Satanás tentasse o primeiro homem e a primeira mulher? Poderíamos nos perguntar. Esta é uma pergunta que deve ser deixada sem resposta. Parece uma crise no mundo presente. Isaías 14:12-14 registra a origem do conflito. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como caíste por terra, que debilitavas as nações, pois disseste no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Antes de sua rebelião, Lúcifer, um anjo de luz, é descrito em termos deslumbrantes. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em obra de engenharia se fizeram os teus engastes e ornamentos no dia em que foste criado. Tu eras o querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, dentre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ezequiel 28:12-17. Alguns acreditam que quando o anjo Lúcifer se rebelou contra Deus e suas obras, tantos quanto 1/3 das hostes celestiais do universo se juntaram a ele em sua revolta. Como resultado, a luta que começou no céu continuou na terra e culminará no Armagedon, com Cristo e seu exército angelical triunfante. Leslie Miller, em seu excelente livrinho Tudo sobre Anjos, destaca que às vezes as escrituras se referem aos anjos como estrelas. Isso explica por que Satanás foi chamado de a estrela da manhã, antes de sua queda. E João adiciona um qualificador a essa descrição: e a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 12:4. Sabemos que a terra é o cenário do conflito. No entanto, é uma luta que afeta todo o universo. É de deixar perplexo que você e eu, com um período tão curto de tempo neste planeta, desempenhemos um papel nesta batalha dos tempos. É incrível para nós que seres sobrenaturais do espaço exterior
estejam envolvidos em uma luta por este planeta. Tudo começou no Jardim do Éden, um lugar localizado em algum lugar entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. A cabeça de Satanás está sendo golpeada e machucada à medida que as forças de Deus ganham velocidade, à medida que nos aproximamos do fim da era. Miguel, o arcanjo, está atualmente preparando suas forças para a batalha final, o Armagedon, sob a autoridade de Deus. A ilustração final da Bíblia é do céu. Embora Satanás seja um inimigo derrotado em princípio, obviamente, Deus ainda não o eliminou da cena mundial. A Bíblia ensina, no entanto, que Deus usará anjos para julgá-lo e eliminá-lo totalmente do universo. Quando Jesus voltar pela segunda vez, Miguel, o arcanjo, gritará enquanto o acompanha. Junto com proclamar as maravilhosas notícias de que Jesus Cristo retornou, ele também prega a mensagem de vida para todos aqueles que morreram em Cristo e estão aguardando a ressurreição, pois o próprio Senhor descerá do céu com voz de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Daniel e o anjo. O profeta Daniel nos apresenta a Miguel. Parece que ele estava orando e Deus havia enviado uma resposta pela mão de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até testemunhar. Mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Daniel 10:13. Então, Miguel teve que lutar pela livre passagem da palavra de Deus. Pode ser apropriado dar a Miguel o título de general, pois cada vez que o vemos, é em conexão com algum tipo de luta espiritual. Em seu papel como lutador, Miguel tem uma responsabilidade particular para com Israel. Em Daniel 10:21 e 12:1, ele é dito ser o príncipe dessa nação, conforme lemos na história antiga e moderna. Contudo, eu te mostrarei o que está registrado no livro da verdade. Ninguém me ajuda contra esses príncipes, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que defende o teu povo, se levantará. Será um tempo de angústia como nunca houve, desde que as nações existem até então. Mas naquele tempo, o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados inscritos no livro. Daniel 12:1. Poucas pessoas apreciam o quão importantes são as influências angelicais nos assuntos humanos. A luta contínua e amarga entre os anjos santos dedicados a Deus e os anjos das trevas alinhados com Satanás é revelada de forma mais poderosa em Daniel. Daniel descreve vividamente a feroz luta entre as forças angelicais de Deus e os demônios opostos da escuridão no Antigo Testamento. Ele estava de luto há 3 semanas, quando o anjo apareceu para ele. Daniel 10:3. Não comi pão fino, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Ele não consumiu pão, carne ou bebida, e não se ungiu. Enquanto estava às margens do rio Tigre, um homem vestido de linho emergiu à sua frente. Em seu rosto, ele parecia relâmpago, e em seus olhos, ele parecia uma chama de fogo. Sua voz soava como o rugido de um grande grupo de pessoas. Daniel foi o único que testemunhou a visão. Os homens que estavam com ele, por outro lado, não viram. Um enorme pressentimento desceu sobre eles e eles fugiram para um lugar seguro. A força de Daniel se esvaiu completamente quando ele ficou sozinho com o visitante celestial. Tal era o poder da influência deste indivíduo sobre ele. Mas mesmo que Daniel estivesse aprisionado por um sono profundo, ele foi despertado pela voz do anjo Gabriel. Quando ele sentiu uma mão em seu ombro, o anjo começou a narrar uma experiência que ele mesmo acabara de ter. O anjo havia começado a viajar até Daniel desde o momento em que ele começou a orar, mas foi impedido em sua jornada por um príncipe demoníaco que o envolveu em combate e o fez atrasar. Então Miguel apareceu para ajudar o anjo subordinado, permitindo que ele voltasse ao seu dever, com Daniel sem impedimentos. O anjo tinha algo a dizer. Ele iria mostrar a Daniel o que Deus previu que aconteceria com o mundo, especialmente Israel nos últimos dias. Daniel então ficou fraco e incapaz de falar, e o anjo tocou seus lábios,
restaurando sua força e sua capacidade de se comunicar. Após completar seu dever, o anjo informou a Daniel que ele estaria retornando para continuar lutando contra o príncipe demoníaco na batalha entre as forças do bem e as forças do mal. Durante tudo isso, Daniel não estava experimentando alucinações ou sonhos. Daniel jamais poderia ser persuadido do contrário, pois foi um encontro genuíno com uma pessoa real. Ele havia orado com Deus em nome dos filhos de Israel, e Deus o havia ouvido. Sua sessão de oração de 3 semanas, que foi apoiada pelo jejum, foi um grande sucesso. Naquele momento, ele recebeu a palavra do visitante celestial, que havia sido enviado do céu para informá-lo de que seu pedido havia sido atendido. Por causa dessa experiência, fica evidente que os atrasos não são negações e que a vontade permissiva de Deus está envolvida em todos os aspectos da existência humana. Ele disse: Daniel, tu és muito amado. Considera, pois, as palavras de Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus. Foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Daniel 10, 11 e 14. Além das referências do Antigo Testamento, verás que vou dizer-te e levanta-te, pois fui enviado a ti. E quando ele me disse isso, eu me levantei tremendo. Então ele continuou: Não temas. Também encontramos Miguel, mencionado no Novo Testamento. No pequeno livro de Judas, o 9º versículo, chama especificamente Miguel de arcanjo e relata sua batalha com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel venceu. Essa não foi a única disputa entre Miguel e Lúcifer, pois João nos diz no livro de Apocalipse: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão batalhava, juntamente com os seus anjos, mas estes não prevaleceram, e não se achou mais o lugar deles nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui vemos Miguel servindo como comandante de um grande grupo de anjos. A oração persistente de Daniel, que foi apoiada pelo jejum, teve um grande sucesso. Naquele momento, ele recebeu a palavra do visitante celestial enviado do céu para informá-lo de que seu pedido havia sido atendido. Por meio dessa experiência, fica claro que os atrasos não significam negações e que a vontade permissiva de Deus está envolvida em todos os aspectos da existência humana. O visitante disse: Daniel, tu és muito amado. Considera, pois, as palavras que vou dizer-te e levanta-te, pois fui enviado a ti. E eu me levantei tremendo. Então ele continuou: Não temas, Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Quando ele me disse isso, agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Daniel 10, 11 e 14. Além das referências do Antigo Testamento, encontramos também Miguel mencionado no Novo Testamento. No pequeno livro de Judas, o 9º versículo chama especificamente Miguel de arcanjo e relata sua batalha com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel venceu. Essa não foi a única disputa entre Miguel e Lúcifer, pois João nos diz no livro de Apocalipse: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão batalhava, juntamente com os seus anjos. Mas estes não prevaleceram, e não se achou mais o lugar deles nos céus. E foi precipitado o grande dragão,
a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, e que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui vemos Miguel servindo como comandante de um grande grupo de anjos. Evidentemente, Miguel é o guerreiro-chefe de Deus. Houve uma guerra no céu há algum tempo. Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás e seus anjos caídos. Deus utiliza seus servos para enfrentar o exército aposentado e mal equipado de Satanás. Satanás não pôde prevalecer e não foi mais encontrado lugar para ele no céu. Os anjos de Deus são imparáveis. Essa característica denota a divisão entre anjos e demônios. Apenas os exércitos do céu se destacam em força. Em qualquer guerra, os anjos sempre prevalecem no final, eliminando completamente o adversário. Os anjos são conhecidos por nunca falharem. Não há nada que possa igualar sua força quando se levanta contra eles. Eles servem como os guarda-costas mais eficazes dos santos. Os anjos de Deus são invencíveis. Essa característica denota a divisão entre anjos e demônios. Apenas os exércitos do céu são mais poderosos. Salmo 103:20. Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Em qualquer guerra, os anjos sempre prevalecem no final, eliminando completamente o adversário. Os anjos são lendários por nunca falharem. Não há nada que possa se levantar contra você que iguale sua força. Eles constituem os guardiões mais eficientes dos santos. E aí você ficou tão fascinado quanto eu com essa incrível revelação sobre a batalha celestial? Se sim, não perca tempo e inscreva-se agora mesmo no nosso canal para não perder nenhum detalhe dessas histórias fascinantes. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, para que todos possam se surpreender com esses segredos do universo. E não se esqueça de deixar seu like e comentário abaixo, compartilhando suas próprias teorias e impressões. Juntos, vamos desvendar ainda mais mistérios e expandir nossos horizontes. Até o próximo vídeo, e que a jornada continue.